turma, vamos lá? No livro, né, na página 37, nós já falamos sobre os componentes, né, do solo. Acompanhe a leitura aí com a professora, ó. O solo é uma mistura de materiais inorgânicos e orgânicos. Os materiais inorgânicos são pequenos pedaços de rocha, tá? Em formas de grãos. A areia e a argila estão entre os principais grãos encontrados no solo. Eles têm tamanhos diferentes. Os maiores são os grãos de areia e os menores são grãos de argila, tá? O material orgânico é aquele originado de seres vivos, tá? Como fezes, restos de animais mortos e partes de vegetais. Então, eu tenho aqui, ó, um exemplo de material inorgânico. Eu tenho a argila, tá? E tenho aqui, ó, a areia, tá? Esses aqui são materiais inorgânicos, tá? E o material orgânico? O material orgânico, a professora já mostrou para vocês os solos. A professora não já falou para vocês sobre humus, não é? Que é uma mistura de restos de seres vivos, restos de fezes, minhocas, restos de alimento, não já? Então, o humo, né, é um material orgânico, tá bom? Vou mostrar de novo para vocês os componentes do solo. Olha só as imagens que eu vou mostrar. Então, turma, olha só. Esta aí, ó, é a imagem de um solo humoso. Um solo, né, formado por humus. Humus são restos de seres vivos, fezes, alimentos. Agora, esta imagem, ó, é a imagem de um solo arenoso, tá vendo? Nesse solo arenoso aí, nós temos areia e rochas misturadas. E agora, por último, né, um solo argiloso, né? A argila é uma terra úmida, né? A terra quando se mistura, né, com a água, né? É uma terra mais barrenta, tá? Este é o solo argiloso. E para que vocês entendam melhor, a professora vai colocar um vídeo explicando direitinho para vocês entenderem. Acompanhe aí. Vem visitar, pra conhecer, tudo é tão verde, tão bonito, dá gosto de ver. Eu sei que você vai tirar o chapéu pro meu lindo pedacinho do céu. Está sentindo esse cheiro de terra molhada? E por falar em terra, você já pensou por que o solo da praia é tão diferente do solo que encontramos em parques gramados? O planeta Terra é constituído por 4 camadas: o núcleo interno, o núcleo externo, o manto e a crosta. Hoje nós vamos falar sobre a crosta terrestre. O solo é a camada mais superficial da crosta terrestre e é composto por fragmentos de rochas, água, ar e matéria orgânica, que podem ser seres vivos, como as minhocas, e componentes que já foram vivos, como os restos de plantas e animais. Existem muitos tipos diferentes de solo, e hoje nós vamos falar sobre os 3 tipos básicos. O solo arenoso é aquele que tem muita areia em sua composição. Areias são pequenas partículas de rocha. O solo arenoso tem muito espaço entre os grãos de areia, por isso parece um pouco mole quando pisamos. E é capaz de absorver bastante água, que passa rapidamente para as camadas mais profundas do solo, carregando os nutrientes com ela. Por isso, com certeza não é um bom solo para plantar. Mas os cactos, por exemplo, desenvolvem adaptações que os permitem armazenar água dentro deles para resistir neste solo seco. Raízes com pouca profundidade e também folhas grossas, que os permitem ficar mais estáveis neste tipo de solo e também armazenar água para que possam sobreviver. Existe também o solo argiloso. Ele é composto principalmente por areia e por argila.
Argilas são partículas de rochas menores que os grãos de areia. E como a argila é bem compacta, a água não consegue se infiltrar na terra, deixando esse tipo de solo bastante seco, ou quando a água consegue passar, a terra fica muito tempo encharcada, ficando alagada. Por isso, esse tipo de solo também não é o ideal para o plantio, mas como tem muitos nutrientes, os vegetais conseguem crescer nele. Mas se o solo arenoso e o solo argiloso não são bons para plantar, onde a maioria da nossa comida é plantada e colhida então? O solo umífero é considerado o ideal. Ele é composto por partículas de rochas, água e matéria orgânica. Esse tipo de solo é rico em nutrientes e apresenta umidade, ou seja, ele não é nem muito seco e nem muito molhado. Mas o principal é que ele apresenta humus. É o humus que traz os nutrientes para a terra. Humus é matéria orgânica depositada no solo que resulta da decomposição de animais e plantas mortas, ou se forma através de processos naturais produzidos por bactérias e fungos do solo e por agentes externos, como a umidade e a temperatura. São esses componentes do humus que fornecem nutrientes para as plantas, tornando esse tipo de solo um solo fértil. E aí, você já está pronto para diferenciar os tipos de solo? Então, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje de ciências, tá bom? Tchau, tchau, fiquem com Deus, bom dia!